Olá, senhores pais responsáveis. Peço licença para chegar até vocês e passar as orientações necessárias para os filhos de vocês. E muito obrigado pela confiança, muito obrigado por nos ajudar a não permitir que essa quarentena nos paralise, não é mesmo? E agora a minha conversa é com os filhos de vocês, os nossos queridos alunos. Olá, meus amores. Espero que estejam todos bem, se cuidando, cientes do que está acontecendo ao nosso redor e que estejam cumprindo o papel de vocês, que é de ficar em casa, se proteger e lembrar sempre que nós não estamos de férias, tá ok? Nós estamos trabalhando, as atividades vão continuar e agora é a minha vez de falar com vocês sobre a nossa querida e maravilhosa literatura. Bom, na nossa aula de hoje, nós iremos adentrar no terceiro capítulo, no terceiro módulo da nossa apostila. E esse módulo fala sobre as funções da linguagem. O que seria tais funções? As funções da linguagem nada mais são que uma forma ou uma maneira de nos expressarmos dentro de um texto e assim transmitir a nossa intenção. Então, para que a literatura pudesse existir, era necessário também que, assim como as figuras de linguagem que nós já vimos anteriormente, as funções da linguagem também existissem, para que por meio delas ficasse claro para o leitor qual é a intenção de cada texto publicado, de cada informação veiculada, não é mesmo? E dentro das funções da linguagem, nós podemos nomear pelo menos 6. Quais são elas? Bom, nós temos a função emotiva. O que é uma função emotiva ou qual a sua função? A função emotiva, ela tem como principal preocupação o eu, o emissor da mensagem. Então, é comum encontrar nas funções, nos textos emotivos, as minhas marcas enquanto autor do próprio texto, as minhas emoções, como a função mesmo diz. E exemplos de veículos que transmitem, exemplos de textos que transmitem muito claramente a função emotiva, para as pessoas que, assim como eu, viveram na época do diário, aquela coisa de chegar da escola de tarde e escrever, querido diário, no meu dia foi assim, assim, assim. Então, era um texto composto único e exclusivamente daquilo que cabia no meu ser, dos meus sentimentos. Hoje, na modernidade, a função emotiva ela está mais presente nos blogs, no Snapchat, no Instagram, no Facebook, porque são nessas redes que nós expomos aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, e aí nós estamos então aplicando uma função da linguagem chamada emotiva. É aquela que gira em torno do eu e das minhas emoções, ok? Uma segunda função da linguagem que nós temos é a linguagem conativa ou apelativa. Que figura de linguagem é essa? Ou que função de linguagem é essa, melhor dizendo? A função conativa ou apelativa é aquela que tem um caráter de ordenar, tanto que geralmente os verbos vêm no imperativo, ordenando mesmo, faça isso, faça aquilo, compre isso, compre aquilo. E ela aparece muito nas propagandas, né? Nas propagandas, incentivando-nos ao consumismo. E essa linguagem conativa, ela tem por objetivo seduzir o leitor. Então, o público-alvo é o receptor, é aquele que vai ler a mensagem ou receber a mensagem, não importa em qual canal ela seja veiculada. Nas redes sociais, por exemplo, a gente está lá divagando pelo Facebook, de repente aparece uma propaganda daquele tênis que a gente está querendo muito e ele está na promoção. E aí tem todo um paranauê lá, nos incentivando a consumir tal produto. Ou então aparece um artista ou uma blogueirinha, alguém da mídia, nos incentivando a obter tal produto. Essa função linguística ou função da linguagem nós chamamos de conativa
ou apelativa. Apelativa porque ela tem esse sentido mesmo, de apelar, de induzir o leitor. Lembro de uma propaganda, eu acho que os pais também vão lembrar, de antigamente, que era a propaganda do chocolate batom, que ficava o tempo todo falando assim, compre batom, compre batom, compre batom. E essa repetição induzia o público, o espectador, a querer comprar o batom, que é aquele chocolate que a maioria de nós gostamos. Então não tem muito segredo. A função emotiva gira em torno do eu, do que eu sinto. Então ela é unilateral, ela não se preocupa muito com como o receptor vai reagir. A preocupação principal é a minha, o meu eu emotivo. A função conativa ou apelativa é o contrário. A única preocupação é o leitor, é o receptor. Como ele vai receber a informação? Conseguir ser apelativo bastante a ponto de ele comprar a minha ideia? Comprar o meu produto? Então, essa é a preocupação da linguagem conativa. A terceira linguagem que nós temos é a referencial. Essa linguagem tem como maior preocupação a informação. O foco dela é informar. Quer um exemplo disso? Os jornais televisivos e os jornais que são publicados ainda, né? Igual o jornal O Globo, o Jornal de São Paulo, o Jornal de Lima Duarte. Então, esses jornais impressos, eles pertencem à figura de linguagem referencial. Por quê? Porque ele é direto, é objetivo, é rápido, muito rápido, e ele só tem uma intenção: transmitir uma mensagem. O foco é essa mensagem. E essa mensagem gira em torno da realidade, do que está acontecendo ao redor. Igual, por exemplo, o coronavírus, que é o assunto que tem paralisado a sociedade de modo geral. Então, toda vez que você liga o celular e entra em alguma rede social e tem ali uma divulgação do MEC ou uma divulgação da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, eles estão todos usando a linguagem referencial, ou seja, informando os receptores da mensagem sobre o acontecimento atual, ok? Os textos jornalísticos, os textos científicos e as redações do Enem, que é o texto dissertativo argumentativo, são 3 brilhantes exemplos da função linguística referencial colocada em ação, tá bom? A quarta função linguística que nós temos é a metalinguística. O que significa a metalinguagem? É usar o produto, o código, para falar do próprio código. Quer ver um exemplo? Imagine que você vai assistir um filme e esse filme conta a história de como o cinema surgiu. Então, é um filme contando a história dos filmes. Isso é uma metalinguagem. Quer um outro exemplo de metalinguagem? Quando você lê uma poesia e essa poesia está explicando como fazer uma poesia. De novo, código, explicando o próprio código. Função metalinguística. A metalinguagem está presente em tudo na nossa vida. Se você entra na faculdade, por exemplo, para fazer uma licenciatura, sei lá, em língua portuguesa, você vai se formar para ser um professor. Os professores, seus professores, estarão lhe ensinando a ser também um professor. Então, o que ele está fazendo? Usando a linguagem metalinguística, a função da linguagem metalinguística. Ele está usando o código, que é a profissão dele de educador, para ensinar outro ser humano a ser um educador como ele é. Metalinguagem de novo. Pessoal? Então, a metalinguagem está presente em todos os aspectos e áreas da nossa vida, e isso é incontestável, tá bom? Código para ensinar o próprio código, ok? Outro exemplo: o meu pai tem uma empresa e ele trabalhou a vida inteira como administrador dessa empresa. E aí ele se empenha em me ensinar a ser um administrador como ele. O que ele está usando? Metalinguagem. Ele usa o código, que é a administração, para me ensinar o próprio código, que é a arte de administrar.
Perfeito? Creio que não tenha ficado dúvidas, mas se tiver, podem me procurar depois. Temos também a linguagem enfática. Essa é facinho de guardar, porque ela tem ênfase no canal. Toda vez que vocês ouvirem essa palavrinha diferente, fática, ela tem a função de enfatizar. Enfatizar, e ela enfatiza o ruído, aquelas pequenas palavras, aqueles pequenos sons que ficam agarrados na nossa mente, a gente não consegue esquecer nunca mais, e que a língua portuguesa chama também de interjeição. Sabe quando você tá lá de boa, andando em casa, e de repente vai e bate com o dedo na quina da porta, e você fala, ai! Esse ai que denota dor, né? É uma interjeição. E essa interjeição tão pequenininha, tão minúscula, ela tem um significado. Ela tem um som, um ruído, né? Um estrondo. E esse estrondo é muito comum na linguagem enfática. E aí são exemplos de linguagem enfática. Ei, psiu, vem cá. Hã? Não entendi. Linguagem enfática. Na música, aquela música da Anitta, quando ela fica assim, sou de boa de ritmo, não. Mas esse é linguagem enfática. Sabe por quê? Porque são interjeições que ela utiliza na própria música para amarrar o ruído e fazer com que ele fique fixo na mente do receptor, do ouvinte da sua música. Quem vai errar a linguagem enfática agora? Ninguém. Porque a Anitta é a representante nesse caso. Tá ok? Tem o Michel Teló também, que canta aquela música assim. Ei, psiu, beijo, me liga. Esse ei, psiu, é a linguagem enfática novamente em ação. Lembrando o leitor, lembrando o ouvinte, no caso a gente está falando agora aqui da música, de que tem alguma coisa nela responsável pela construção de todo o sentido. E essa pequenininha coisa é uma interjeição. Então, a linguagem enfática é presente nesses estilos textuais, principalmente. Não existe só na música, mas é que na música ela fica mais forte, mais evidente e mais perceptível. Ok? Por fim, a última função da linguagem que nós temos é a função poética. Se preocupa com o que a função poética? Com a poesia em si? Não. Função poética se preocupa com a estética, com a beleza, com a estrutura do texto, por exemplo. É comum nos poemas, né, a função poética aparecer, porque os poemas ele tem que obedecer uma estrutura, a composição do texto, ela aparece nas imagens, na poesia. Quer ver um exemplo? Você observa, por exemplo, um quadro de Van Gogh, e esse quadro, ele te chama a atenção, ele desperta alguma emoção em você. É só um quadro, é só uma imagem, e ele desperta algum sentimento bom. Esse despertar de sentimento é considerado como uma função poética. Ou, por exemplo, você vai lá na laje assistir um pôr do sol. E enquanto você assiste um pôr do sol, ouvindo aquela musiquinha gostosa que você tanto curte, e você fica vendo ali as várias possibilidades, e você sente a energia que existe ali naquele ambiente, naquele espaço, isso é função poética. Isso é o universo te convidando a observar o que há de mais bonito na natureza, no ser humano, no crush, no que for, não importa. A função poética ela tem esse objetivo, te chamar e te prender naquilo que é bonito, naquilo que é belo, tá bom? Então, das funções da linguagem, nós temos essas 6, elas estão muito bem explicadas na apostila de vocês, lá no capítulo 3, nas páginas 525 e 526. 527 também tem. Tá a explicação todinha ali. Eu, como de costume, fiz o meu resuminho ali, ó. Valei-me Deus dos post-its coloridos, que caso queiram, podem se comunicar no nosso grupo lá de alunos e professores, que eu tiro foto e disponibilizo meu resuminho para vocês. Tá bom, meus amores? Lembrando novamente, não estamos em férias, precisamos produzir. E a produção que eu quero agora de vocês é que façam as atividades das páginas 528
530, tá bom? Depois de fazerem essas atividades, cada aluno, individualmente, guardadinho na sua casa, vai tirar uma foto e enviar para mim. Pode enviar no meu WhatsApp privado ou pode enviar no grupo nosso de alunos e professores para que eu possa computar a atividade de vocês para depois eu poder avaliar. A correção eu vou mandar no dia seguinte, o gabarito, para que vocês possam corrigir vocês mesmos. E se tiverem alguma dúvida, independente de qual seja, estarei de plantão hoje, das 2 às 4 horas da tarde. Tá ok? No mais é isso. Um abraço virtual, porém muito real, porque eu estou morrendo de saudade de vocês e das nossas loucuras e dos nossos afetos. E quero pedir só mais uma vez, por favor, fiquem em casa e se cuidem, tá bom? Beijo, beijo, tudo de melhor sempre. E graças a Deus existe a tecnologia para nos unir um pouquinho. Saudades de todos vocês.